Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um EBD na TV. Eu sou o pastor Henrique, moro atualmente em Cajamar, São Paulo. Se você deseja nos convidar para estarmos aí, entre em contato conosco por esse WhatsApp. Se você deseja receber os slides que nós colocamos aqui e mais estudos escritos a respeito da lição, entre em contato conosco por esse WhatsApp. Eu envio para você gratuitamente, toda semana, tudo gratuito. Só te pedimos um favor, dê aí um like, se inscreva em nosso canal para nos ajudar a divulgar esse trabalho. Passe o link desse vídeo para os seus grupos, para os seus amigos, parentes, né? Aqui nós fazemos apelo no final, oramos por enfermos, doentes. Então passe para os outros, divulgue esse trabalho, estará nos ajudando, estará ajudando a obra do Senhor. Mas não deixe para depois, vai lá agora, dê lá um like, um gostei, se inscreva em nosso canal, amém? Só estamos querendo ajudar as pessoas, né, a compreenderem melhor a palavra do Senhor. Enquanto ensinamos, também aprendemos. E meu canal não é monetizado, eu não recebo nada por isso, tá? Então, nos ajude a divulgar esse trabalho. Estamos estudando nas revistas da CPAD com o tema A Santíssima Trindade, o Deus único revelado em três pessoas eternas. O comentarista, o autor da lição, pastor Douglas Batista, que é pastor presidente da Assembleia de Deus Missão, em Brasília. Estudamos na lição 1, o mistério da Santíssima Trindade, na lição 2, o Deus Pai, na lição 3, o Pai enviou o Filho, na lição 4, a paternidade divina, na lição 5, o Deus Filho, e hoje vamos estudar a lição 6, o Filho como o Verbo de Deus. Na lição de hoje vamos ver os seguintes tópicos e seguintes subtópicos. No tópico 1, o Verbo como Deus eterno. Subtópico 1, o Verbo pré-existente. Subtópico 2, o Verbo como pessoa distinta. Subtópico 3, o Verbo é da mesma essência do Pai. Tópico 2, o Verbo como Criador. Subtópico 1, o agente da criação. Subtópico 2, a fonte da vida. Subtópico 3, a luz dos homens. Tópico 3, o Verbo como revelação do Pai. Subtópico 1, a encarnação do Verbo. Subtópico 2, a plenitude da graça e da verdade. Subtópico 3, o revelador do Deus invisível. Vamos procurar então passar por todos esses tópicos e subtópicos, estudando mais esta preciosa lição. O textual da lição está no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14, que diz: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então vamos estudar aí no Evangelho de João, capítulo 1, vamos ter aí como tema, né, Jesus como Verbo. E para você entender mais claramente, bem facilmente sobre isto, eu coloco sempre aí para explicar aos alunos sobre isso uma frase. Olha aí, Deus salva o homem. Uma frase simples, né? Mas que tem aí, olha, sempre sujeito, tem um verbo e tem um objeto direto, que é o complemento da frase. Para você entender a Trindade, olha como é simples. Aí Deus, né? Aí o Pai é quem idealiza, é quem projeta, né? É quem idealizou, então, o plano de salvação. Na frase, o sujeito aqui é realmente, né, aquele que se destaca, é aquele que vai ordenar, vai projetar, né? Então, Deus ordenou, Deus projetou a salvação do homem, criou, então, um projeto, um plano de redenção, um plano de salvação. Olha aí, salva, então é o verbo da frase. O verbo indica o que? A ação do sujeito da frase. Então, o verbo é a ação. É aquele que executa o plano, né? Executa o projeto que foi idealizado, então, pelo sujeito da frase. No caso, então, foi idealizado por Deus Pai. Então, o verbo é aquele que realiza, executa. Então, Jesus Cristo que veio o quê? Executar o plano de salvação. No plano de salvação dizia, um homem que nunca pecou, este homem aceita pegar os pecados, doenças, enfermidades, maldições, o juízo de Deus sobre ele. Este homem aceita morrer na cruz em lugar de todos os pecadores,
E este homem, depois que fizer isso, vai ressuscitar. Esse é o plano de redenção, o plano de salvação. Só tinha um homem na terra que nunca pecou, Jesus Cristo. Então, ele veio executar a salvação, o plano de Deus de redenção, de salvação. Então, com o verbo está a ação. Olha, Jesus salva, do verbo salvar. Jesus cura, do verbo curar. Jesus liberta, né, do verbo libertar. Jesus batiza com o Espírito Santo, olha aí, do verbo batizar. Olha, Jesus vem nos buscar. Veja, Jesus sempre está atrelado à ação de Deus. Agora, aí o homem é o complemento da frase, né? Aí, no caso, o objeto direto. Então, na frase, o complemento é aquilo que o sujeito idealizou e o verbo executou. Então, a quem o sujeito se dirigiu, a quem o verbo executou alguma coisa para chegar a esse complemento. É o revelador, né? O complemento é o revelador do plano do sujeito e da ação do verbo. Então aí o Espírito Santo, ele deu poder para Jesus executar o plano de Deus e ele é quem revela o plano de Deus. Então desse jeito aí você entende claramente a Trindade e ao mesmo tempo entende claramente aí o que é então o verbo de Deus, né? Jesus então é o executor do plano de Deus. Desse jeito fica bem simples para você explicar para os alunos e para você entender, muito simples. Então o verbo de Deus, Jesus Cristo, se tabernacularizou, ou seja, ele veio à terra, nasceu como homem. Então ele se coloca, né, na terra como homem que nunca pecou, porque nasceu concebido pelo Espírito Santo. Todos os seres humanos que nasceram na terra nasceram a partir de Adão. Quando Adão pecou, todos os homens que nascem a partir daí nascem com a semente do pecado. Jesus, então, é concebido pelo Espírito Santo no útero virgem de Maria, então nasceu sem pecado, viveu a vida toda sem pecado. E João declara: vimos a sua glória como a glória do Pai, ou seja, nós vimos revelada a glória de Deus através de Jesus. Jesus refletiu a glória de Deus. Jesus como homem, e um homem perfeito, cheio de graça, cheio de verdade. Cheio de graça aí significa cheio da salvação, né? Ele veio salvar-nos, ele é a própria graça de Deus. Veja a carta do apóstolo Paulo a Tito, né? Paulo diz que a graça de Deus se manifestou trazendo salvação. Então Jesus era a própria graça de Deus manifestando a salvação a nós. Então cheio de graça e cheio de salvação, cheio de poder para salvar, cheio de amor, de misericórdia. De verdade indica o quê? A palavra de Deus. Ele veio cumprir a palavra de Deus. Tudo o que ele fazia, falava, tudo era cumprindo a palavra de Deus que estava escrita, que estava vaticinada pelos profetas. Verdade prática: Jesus Cristo, o Verbo eterno, é a revelação plena e visível de Deus ao mundo, manifestando graça, verdade e a glória do Pai. Então Jesus revelava o quê? O Pai. Ele diz: ninguém vem ao Pai a não ser por mim, né? Ninguém é revelado a ele, o Pai, se Jesus não o revelar a esta pessoa. Então não se chega ao Pai a não ser através do Filho. Veja que já o verbo revelar, olha aí, Jesus sempre está aí como o verbo. Então ele vem revelar o Pai, ele vem nos mostrar o Pai, ele vem executar a salvação. E a pecadores, não é a pessoas boas, é a pessoas que não merecem. A salvação é dom de Deus. Veja bem, dom significa você dar alguma coisa que alguém não merece. Porque se alguém merecer, aí já não é dom, aí já é pagamento. Veja, o salário do pecado é a morte. Então a pessoa mereceu
a morte, morte espiritual, morte física, né? Morte intelectual. Olha, ele mereceu. Ele fez alguma coisa para merecer, ele pecou. Aí, mas o dom gratuito, olha aí, é a vida eterna. Aí, dom já é sem merecimento, a pessoa não merece. Mas Deus nos concede através de Jesus Cristo. Então, como que Deus se revelou ao mundo? Através de Jesus Cristo. Como somos beneficiados pela salvação de Deus Pai? Através de Jesus Cristo que executou essa salvação. Então, ele manifestou graça, ou seja, manifestou a salvação a nós. Ele manifestou a verdade, a palavra de Deus, cumprindo toda a palavra de Deus sobre ele. Ele nos mostrou a glória de Deus, a presença poderosa de Deus aqui na terra. Fazendo o quê? Ensinando, pregando, curando a todos. A glória de Deus era manifestada através de Jesus Cristo. Leitura bíblica em classe, Evangelho de João, capítulo 1, versículos de 1 a 5 e também o versículo 14. Vamos ver. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Glória a Deus. Vejam a importância disso, né? Que o Espírito Santo usou João para escrever. Imagine se na Bíblia não tivesse aí João capítulo 1. Veja só, que grande falta faria. Tem muita revelação, muita coisa maravilhosa aí, contida em um capítulo apenas da Bíblia, que para nós tem um proveito imenso. Imagine quanta coisa nós podemos estudar aí o ano inteiro só no capítulo 1 de João. Então aí no princípio, que princípio está falando de quê? No princípio da criação, não é no princípio de Deus. Deus não existe princípio para Deus. Jesus também não tem princípio para Jesus. Jesus é eterno. Antes de qualquer coisa existir, Jesus já existia. E depois que acabar tudo aqui na Terra, Jesus continua existindo. É Deus. Não tem princípio de dias, nem fim de dias, né? Então, no princípio, quando todas as coisas foram criadas, essas coisas visíveis aqui, invisíveis, foram criadas, aí a Bíblia está dizendo que Jesus estava lá na criação. Ele que criou, ele é Deus. Olha aí, nada do que foi feito se fez sem Jesus. Está dizendo que todas as coisas foram feitas por ele. Então, ele é chamado aí de Verbo, né? Ele é a ação da criação. Então Deus Pai ordena, planeja, projeta, Jesus Cristo executa, ele que vem fazer. A partir de Jesus é que vai aparecer o que Deus projetou, o que Deus idealizou. E veja que em Jesus Cristo está a vida. Não tem como a vida ser gerada, como a vida brotar, aparecer sem Jesus. Precisa da ação de Jesus para que a vida aconteça. Nele está a vida eterna. E aqui a vida não é só no sentido biológico, mas também no sentido de vida eterna, vida espiritual. E diz aí que ele é a luz dos homens. Veja bem, ele reflete a luz de Deus. Para nós enxergarmos Deus, nós passamos por Jesus. Então, muitas vezes, nós vamos ver coisas acontecendo, né? Vamos ver aí coisas maravilhosas. Vamos, até olhando pela natureza, você vê coisa assim linda, maravilhosa. Veja bem, você não vai perceber que isto é uma manifestação de Deus para nós se não estiver em Jesus Cristo. Veja que os homens vivem nas trevas, não enxergam Deus. Quando Jesus chega, aí sim, as trevas fogem, né? Aí Deus aparece. Então, para enxergarmos Deus, termos comunhão com Deus,
só a partir do momento que nós temos Jesus Cristo como nosso único Salvador e Senhor. Vamos ver a introdução da lição que diz: o prólogo do Evangelho de João apresenta o Verbo eterno como Deus Criador e Revelador. Ele se fez carne e revelou de forma plena e completa a glória do Pai. O apóstolo João afirma que viu a glória do Deus unigênito, cheia de graça e de verdade. Nesta lição, veremos que essa revelação marca o clímax da encarnação do Verbo, o Filho de Deus, onde o invisível se tornou visível. O eterno entrou no tempo e o insondável foi manifestado em Cristo Jesus. Então, quando fala em prólogo, ou seja, o início, do Evangelho de João, então apresenta Jesus como um verbo, como aquele que cria, aquele que executa o plano salvífico de Deus. Então, Jesus é apresentado aí como o Criador, como aquele que veio, então, executar o plano de salvação de Deus. Veio também o que? Revelar Deus ao mundo, revelar Deus às pessoas, a todos os seres humanos. É através de Jesus que nós vamos conhecer o Pai. Então aí diz o que? Ele se fez carne. Olha aí. Quando Deus cria o plano de salvação, ele quer um homem na terra que nunca pecou para executar esse plano. Tinha? Não, a Bíblia diz: todos pecaram. Todos que vieram de Adão, todos nasceram com a semente do pecado. Todos são pecadores. Nenhum deles, nenhum ser humano, poderia ser usado para executar o plano de Deus, porque todos pecaram. O que Deus faz então? Deus, ele mesmo vem para nos salvar. Então ele vem se tornar homem para que possa nos salvar. Então, Deus vem e nasce aqui como homem. Ele envia o seu Filho Jesus Cristo para nascer aqui como homem. Ele vai nascer concebido pelo Espírito Santo no útero virgem de Maria. Se não fosse assim, ele nasceria pecador. Se fosse filho de José, por exemplo, nasceria com a semente do pecado. Não poderia executar o plano de Deus, um homem sem pecado na terra, para dar a vida por nós. Então, tinha que nascer sem pecado. Então, Jesus vem, nasce na terra como homem, mas sem pecado. Então, os homens olhavam para Jesus e viam a glória de Deus em Jesus. Você imagine você ouvir Jesus ensinando, ouvir Jesus pregando, ver Jesus realizando aqueles tremendos milagres, maravilhas. Imagine, que coisa fantástica, que coisa maravilhosa. Então era a glória de Deus se manifestando ali. E João testifica isso. João, quando vai analisar, pensar sobre isso, ele escreve sobre isso, e ele diz: nós vimos a glória de Deus, nós tocamos, encostamos em Deus. Imagine, nós tocamos na palavra da vida. Imagine, ele fica super admirado com isso. Como é que um ser humano pode experimentar isso? E eles tiveram a grande felicidade e alegria de experimentar isso. Veja aí 1 de João, capítulo 1, versículo 1 até o versículo 5. Vamos ver. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Porque a vida foi manifesta e nós a vimos e testificamos dela e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele trevas nenhumas. Olha aí, que
coisa maravilhosa, né? É João se lembrando, tendo aquele vislumbre ali do que aconteceu depois de tudo, Jesus morrer, ressuscitar, aparecer a eles. Ele está meditando nisso. Ele está agora declarando isso, dizendo: gente, nós estamos dando testemunho daquilo que nós vimos, ouvimos, nós tocamos nele. Ele esteve aqui conosco, Deus mesmo. Então ele fica admirado, né? Fica assim maravilhado. Que coisa maravilhosa. Que experiência maravilhosa. E nós devemos ter desejo de termos essa experiência. E nós vamos ter. Quando formos arrebatados, estaremos para sempre com o Senhor. Imagine ouvir o próprio Jesus falar. Estar com Ele. E que coisa maravilhosa. Que coisa maravilhosa. A luz de Deus, a presença de Deus. É gloriosa a presença de Deus. O Filho único de Deus nascer na terra como homem, viver entre os homens, é coisa maravilhosa. O invisível Deus se torna visível. O eterno Deus, sem princípio, sem fim de dias, entra no tempo humano. Imagine, para Deus não existe passado, presente e futuro. Tudo é presente. E ele entra aqui na terra no tempo do homem. Ele está dentro de um tempo finito. Nasce e morre. Então ele tem tantos anos de vida aqui na terra. Olha só, ele entrou no tempo. Deus eterno entrou no tempo. Aquele que é insondável, ele agora se torna sondável, conhecido, visto por todos, ouvido por todos. Tópico 1. O Verbo como Deus eterno. Subtópico 1. O Verbo pré-existente. O prólogo de João, 18 versículos iniciais, é chamado de hino logos. Na abertura, no princípio era o Verbo, João 1:1a, as palavras no princípio lembram o texto introdutório da Bíblia, Gênesis capítulo 1, versículo 1, e claramente ensinam que o Verbo sempre existiu. Esta é uma maneira de referir-se ao atributo da eternidade que só Deus possui. A expressão verbo, no grego logos, designa Deus referindo-se à divindade do Filho. Enquanto os gregos pensavam em um princípio impessoal e os gnósticos num ser intermediário, João apresenta o Logos como o próprio Deus eterno. Jesus Cristo, o Filho único do Pai, João 1,14, 3,16. Jesus Cristo, o Filho unigênito do Pai, João 1,14 e 3,16. Antes de tudo o que existe, o Verbo já existia. Jesus não começou a existir em Belém, pois ele é eterno, coexistente com o Pai desde o princípio. Colossenses 1,17. Então, sempre coloca essa palavra aí, princípio. Tome cuidado com essa palavra, porque para nós, né, que somos finitos, né, no tempo, tem um sentido diferente. Mas esse princípio aí, sempre coloca princípio, falando do princípio da criação, da Terra, do mundo, né, aí do cosmos, que são vários sistemas solares. Então, do princípio que Deus criou tudo isso, está falando desse princípio aí. Deus não tem princípio, Deus não tem fim, sempre existiu, sempre vai existir. Então tome cuidado com essa palavra princípio aí, né? Então vemos que João, em seu evangelho, começa então esse primeiro capítulo com 18 versículos iniciais, né? Porque o capítulo não tem só 18 versículos, o capítulo tem 51 versículos, mas do versículo 1 até o versículo 18, João está apresentando Jesus como verbo, como aquele que sempre existiu, que sempre vai existir, mas que entra na história humana para nos salvar. Então os teólogos chamam aí
do capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 18, de hino logos, ou seja, o hino da palavra de Deus. O hino apresentando Jesus como o verbo, a ação de Deus. Então, quando João inicia o capítulo, ele fala de princípio, o Espírito Santo está usando João para escrever sobre o que? O princípio de todas as coisas criadas, que está registrado em Gênesis capítulo 1, versículo 1. Olha aí, é o princípio da criação de todas as coisas que nós conhecemos, que Deus nos deixou conhecer, nos permitiu conhecer. Tudo que nós conhecemos, Deus permitiu que nós conhecêssemos. Até onde vai a sabedoria do homem, o conhecimento do homem? Até onde Deus permite. Então, esse primeiro versículo já nos diz que Jesus é eterno. Antes de existir qualquer coisa, Jesus já existia. Então, só Deus tem o atributo eternidade. Nenhum ser tem esse atributo, só Deus. Então, Jesus é Deus, tem esse atributo, eternidade. Os gregos pensavam em Deus como um ser impessoal, ou seja, um Deus que criou as coisas e abandonou tudo aí. E ele vive lá, muito distante de todos, não sabe nada, não quer saber de nada. Já os gnósticos misturam, né? Tanto ele é esse Deus ausente, mas para eles também é um Deus presente, atuante. Mas eles acreditam apenas na parte da inteligência humana, da sabedoria humana, interferência de Deus. Mas não conhecem Deus na realidade, porque não conhecem Jesus. Sem Jesus, não tem como conhecer Deus. Para eles, Deus não é o criador do mundo das coisas materiais, apenas das coisas espirituais. Eles acreditam no conhecimento interior somente das pessoas, não exterior. Agora, João apresenta Jesus como a palavra viva de Deus, aquele que veio realizar o plano de Deus, aquele que veio executar o plano de Deus, aquele que é Deus mesmo, revelando Deus através de sua pessoa. Então ele é a palavra viva, ou seja, a realização do plano de Deus. Ele também é o quê? É o cumpridor do que está escrito sobre ele. Ele vem cumprindo, vem executando tudo que estava escrito. O que Deus faz? Como para Deus tudo é presente, Deus pega ali então pontos, né, da vida de Jesus e revela antes que o ser humano saiba através dos profetas. Então Deus revela, Jesus vai nascer em Belém, vai nascer de uma virgem, vai ensinar, pregar, curar a todos, vai morrer na cruz. Olha lá, ele vai pegando os pontos na vida de Jesus, para ele tudo ali, presente, está vendo tudo acontecer. E fala isso com os profetas. Aí os profetas vão escrever aquilo que Deus está vendo acontecer. Para ele é presente. Então, antes do nosso tempo acontecer, já estava escrito aquilo que iria acontecer. Então veja, Jesus não começou a existir quando ele nasceu em Belém. Jesus é Deus, sempre existiu. Então Deus vê no tempo nosso, né? Para ele tudo é presente, ele vê lá um ponto, esse dia que Jesus nasceu na terra como homem. Não quer dizer que Jesus, Deus, nasceu nesse dia. Então Jesus é eterno, é coexistente com Deus. Antes mesmo de existir qualquer coisa, Jesus existe. Jesus não foi nem será, ele é Deus. Tópico 1, subtópico 2, o verbo como pessoa distinta. No texto bíblico, João afirma que o verbo estava com Deus. João 1:1b. A expressão grega prostofeon, essa frase aí quer dizer que o verbo estava com Deus, comunica relacionamento face a face, ou seja, comunhão pessoal e eterna entre o verbo Filho de Deus e Deus Pai. Indica uma distinção de pessoas dentro da unidade da Trindade. Como está em Deuteronômio 6:4, 1 João 5:7. O Pai, o Filho e o Espírito Santo não são formas sucessivas de aparecimento de uma pessoa.
mas são pessoas coexistentes desde o princípio. João 1:2, 17:5. Então, quando diz que o Verbo estava com Deus, não quer dizer, então outro Deus estava com Deus. Não, o mesmo Deus estava com Deus. Prostotheon quer dizer estava com Deus e não quer dizer estava naquele momento do tempo nosso. Esse estava aí eterno, porque ele é Deus mesmo. Aí não é comunhão momentânea, não é interferência momentânea. Aí é eterna. Não quer dizer que uma pessoa apareceu lá para fazer alguma coisa. Não. Deus é eterno e é Pai, Filho e Espírito Santo. Então, são 3 pessoas, um Deus só. Não sai uma pessoa fora para depois entrar. Não. Sempre Pai, Filho e Espírito Santo estão presentes em tudo. Desde a eternidade à eternidade. Não tem princípio, não tem fim. Tópico 1, subtópico 3. O verbo é da mesma essência do Pai. Ainda no versículo de abertura, João revela, o verbo era Deus. João capítulo 1, versículo 1, parte C do versículo. Aqui a palavra grega para Deus, Theos, na nossa transliteração aí, né? Theos, aparece sem o artigo definido. Fato que tem gerado discussões exegéticas. Porém, na estrutura grega, a ausência do artigo não implica indefinição ou inferioridade. Essa construção enfatiza a qualidade ou a natureza do sujeito. A omissão do artigo não significa um Deus, como sustentam tradições heréticas, mas é um indicativo da natureza do verbo. Esclarece que o verbo compartilha da mesma essência divina, como está em João 10, 30, 14 e 9. Desse modo, o verbo é como o Pai, eterno, João 1:2, e Criador, João 1:3. Portanto, a expressão o verbo era Deus ensina que Jesus é da mesma substância do Pai, isto é, Deus em sua totalidade, como está em Colossenses 1:15, 2:9. Então, o que quer dizer isso? Quando aparece ali que Jesus estava no princípio com Deus, que ele é Deus, então ali não está dizendo que era um Deus. Não tem isso no original, como os testemunhos de Jeová fazem lá, né? Traduziram isso aí como se fosse um Deus. Mas ali está escrito que ele é Deus, na eternidade mesmo, ele é Deus. Então, não tem como separar Pai, Filho e Espírito Santo. É Deus, um Deus só. Não pode dizer Jesus um Deus, porque seria colocar Jesus como uma pessoa fora da Trindade, que pode entrar na Trindade e sair. Isso não existe. João 10, 30, Jesus diz bem claro, eu e o Pai somos um. Se Jesus fosse uma pessoa independente da Trindade, ele diria, eu e o Pai somos 2. Em João 14, 9, Jesus disse, quem me vê a mim, vê o Pai. Olha aí. Se fosse uma pessoa distinta, ele dizia, quem vê a mim, vê eu. Quem vê o Pai, vê o Pai. É diferente, separado. Mas não, quem vê a mim, vê o Pai. Então ele diz bem claro, Jesus é Deus e está dentro da Trindade, como ali Deus é 3 pessoas, mas um Deus só, a mesma substância. Olha, como Deus criou todas as coisas. Lá na Epístola aos Hebreus está dizendo, olha lá, que todas as coisas foram criadas a partir da palavra de Deus. Quem é a palavra de Deus? Jesus Cristo. Veja aí Hebreus 11, 3. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Então, a partir de que foram criadas as coisas? A partir de Jesus, ele que cria todas as coisas. Quando você olha uma mesa, a partir de quando foi criada essa mesa? Veja bem, da mesa vem o quê? A árvore. Quem criou a árvore? Deus. Através de quê? De Jesus Cristo. Jesus, para a árvore passar a existir, Jesus teve que entrar em ação, criar a árvore. Então tudo vem de Jesus. Todas as coisas que nós vemos, as coisas criadas, vêm de Jesus. Vêm de Deus. Tópico 2, o verbo como criador. Subtópico 1, o agente da criação. A Bíblia declara que no princípio criou Deus. Gênesis 1, 1a. A expressão criou
traduz a palavra hebraica bará, termo reservado à atividade criadora de Deus. Como está em Gênesis capítulo 1, versículos 21 e 27, também no capítulo 2, versículo 4, também no capítulo 5, versículos 1 e 2 e no capítulo 6, versículo 7. Afirma que o universo foi criado por Deus a partir do nada, do latim ex nihilo, como está em Hebreus 11, 3. A doutrina de Deus como Criador possui fundamentos tanto no Antigo Testamento, como está em Salmos 33, 6, Isaías 45, 12, Neemias 9, 6, quanto no Novo Testamento, Atos 17, 24, Romanos 1, 20, Apocalipse 4, 11. Nesse sentido, João apresenta Jesus também como Criador. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez, como está em João 1, 3. Este versículo enfatiza a divindade do Verbo, uma vez que a criação é obra exclusiva de Deus, Colossenses 1, 16 e 17. Desse modo, o Filho é o agente ativo na criação do universo, Hebreus 1, 2. Então devemos entender que tudo foi criado a partir de Jesus. Então Deus, Pai, projeta, ordena, idealiza, Jesus Cristo realiza. Jesus é quem faz, é quem age para acontecer, para aparecer aquilo que Deus Pai projetou. Então, quando nós olhamos para alguma coisa, isto é uma revelação daquilo que Deus planejou e que Jesus executou. Quando nós enxergamos isso, é o Espírito Santo que está nos dando revelação disso, está nos mostrando o que o Pai planejou e que o Filho executou. Porque tudo foi criado a partir da palavra de Deus, né? Esse nada aí, quando as pessoas falam que Deus criou tudo a partir do nada, a pessoa está dizendo assim, não existia nada antes, né? Mas não pode dizer isso a partir do nada, porque Deus usou uma coisa, usou o que? A palavra de Deus. Quem é? Jesus Cristo. Então ele está dizendo bem claro aí, né? Versículo 3. Olha, todas as coisas foram criadas por ele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Está claríssimo isso aí, né? Está dizendo que Jesus é criador. Não tem como nada ser criado sem Jesus. Não tem como separar Deus. Não tem como dividir Deus em três pessoas e tirar uma para fazer uma coisa aqui, outra aqui. Não tem jeito. É Deus só. Um Deus só. Três pessoas, mas é um Deus só. Não tem como separar. Então Jesus é o Criador. Quando nós estudamos a Trindade, na verdade, nós estamos fazendo com que, para compreendermos Deus, nós estudemos aí três pessoas separadas. Mas não tem como separar as pessoas. E nem dizer que alguma coisa existe sem a participação dessas três pessoas juntas, unidas, um Deus só. Tópico 2, subtópico 2, a fonte da vida. O apóstolo João enfatiza com clareza que nele estava a vida, João 1, 4a, referindo-se ao Verbo eterno, Jesus Cristo. Esta declaração revela que o Verbo é a fonte absoluta e originária de toda forma de vida, tanto física quanto espiritual e eterna. João 3,36, 1 João 5, 11 e 12. A expressão denota a autossuficiência do Verbo, uma característica específica da divindade. Atos 17, 25. Jesus não depende de nada ou ninguém para viver. Ele compartilha da mesma substância divina, porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. João 5, 26. Essa verdade afirma que a vida eterna e imutável que está no Pai está igualmente no Filho, apontando para a mesma essência dentre as pessoas da Trindade. João 10, 30, 14, 9, 17, 5. Então, quando diz que em Jesus estava a vida, e Jesus diz que o Pai deu a vida a ele, como assim o Pai tem a vida em si mesmo, Jesus tem a vida em si mesmo, o Espírito Santo tem a vida em si mesmo. Então, olha só, Jesus é Deus, então a vida está nele. Vida aí não é vida apenas biológica, mas é vida espiritual, vida eterna, é vida imutável. Essa vida não está limitada ao tempo.
ao espaço, à existência humana aqui na Terra. Não, é vida eterna. Está em Jesus Cristo, está no Pai, está no Espírito Santo, está em Deus. É vida eterna. Então, quem nos dá a vida eterna? Jesus. Só a partir do momento que nós ouvimos o Evangelho e cremos, aí então recebemos a vida eterna, que está em Jesus Cristo. Olha só a partir de Jesus é que nós vamos ter a vida eterna. Sem conhecer Jesus como o único Salvador e Senhor, não temos a vida eterna com Deus. Aí é vida eterna com Deus. Porque quem não crê em Jesus Cristo como o único Salvador e Senhor, tem a vida eterna? Tem, mas outro tipo de vida eterna. Vida eterna no lago de fogo e enxofre. O que o ser humano precisa fazer para ter vida eterna no lago de fogo e enxofre? Nada. Fique do jeito que está. Já veio com o pecado de Adão, está pronto para ir para o lago de fogo e enxofre. Está já predestinado ao lago de fogo e enxofre. Agora, o que o ser humano precisa fazer para ir para a vida eterna com Deus? Aí ele precisa apenas ouvir o Evangelho e crer. Pronto. Ele vai crer que Jesus é o único Salvador e Senhor e através de Jesus entra para a vida eterna. Agora, vida eterna com Deus. Tópico 2, subtópico 3, a luz dos homens. O texto bíblico assevera que a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. João 1, 4b a 5. A metáfora da luz simboliza o caráter de Deus, porque nele não há trevas alguma. 1 João 1, 5. Nesse contexto, Jesus é apresentado como a luz verdadeira. João 1, 9. Ele não apenas possui luz, ele é a própria luz. João 8,12. Ele dissipa as trevas, ilumina os perdidos e revela o pecado. Mateus 4,16, João 3,1. A declaração as trevas não prevaleceram contra ela, João 1,5, na Nova Almeida atualizada, mostra que as forças do mal não têm poder sobre Cristo. O verbo grego catalaveno pode ser traduzido como compreender, apoderar ou dominar. E nesse caso expressa que as trevas do pecado não podem resistir à luz do Filho de Deus. Romanos 13, 12. Então veja, a luz brilhou no meio das trevas. Ou seja, os homens viviam nas trevas, ou seja, sem conhecimento de Deus. Perdidos, condenados. Então a luz brilhou, ou seja, Jesus chegou, ou seja, Deus entrou no meio dessas trevas, no meio desses homens sem conhecimento de Deus. Então Deus revelou a sua luz, a sua salvação, a sua libertação, o seu poder, a sua glória. Através de quem? De Jesus Cristo. Quando Jesus nasce na terra, quando ele começa o seu ministério, está dizendo, olha, a luz agora brilhou. Ou seja, Jesus passou a ensinar, pregar, fazer sinais, prodígios, maravilhas, mostrando Deus, revelando Deus. Imagine, aquele povo estava 400 anos sem ouvir um profeta, sem ter a presença de Deus entre eles. Então, de repente, é como a luz de Deus entrou no meio. Agora, o que aconteceu? As trevas não compreenderam, não entenderam que ali estava Deus mesmo, que ali estava a luz de Deus, ali estava a revelação de Deus para serem salvos. Não compreenderam nada. Embora tivessem a palavra dos profetas falando de tudo aquilo que Jesus estava fazendo. Mas Jesus disse, os homens não vêm para a luz. Por quê? Porque amam mais as trevas do que a luz. Não foram após Jesus, não se converteram porque amavam mais as trevas, amavam mais o jeito que eles viviam, sem Deus. Tem até uma historinha interessante para ilustrar isso, né? A caverna, lá dentro da caverna tudo escuro, a caverna convida o sol para entrar e conhecer as trevas, conhecer o escuro. Aí o sol vai visitar a caverna. Quando entra lá dentro, pergunta, ô caverna, você não disse que aqui tinha trevas, que aqui está tudo escuro? Onde é que está as trevas? Onde é que está aí o escuro? Cadê as trevas? E a caverna diz, mas também você entrou aqui, pronto,
A escuridão sumiu, desapareceu, não existe mais trevas, né? Assim também, olha só, quando Jesus chegou, era para todos conhecerem a luz, conhecer Deus. Mas eles preferiram viver nas trevas. Amavam as trevas, a escuridão, a vida sem Deus. Mas todos aqueles que enxergaram Jesus como Deus, como luz, né? Aí Jesus brilhou na vida deles, mostrou a salvação e eles foram salvos. Então a luz domina as trevas, desde que as trevas permitam que a luz brilhe lá. Lembrando aí que a palavra vida, no grego é zoine, e implica em vida em vários sentidos, não é só a vida biológica. Veja, Jesus é descrito como pão da vida, água da vida. Já a luz é phos no grego. Jesus é chamado luz do mundo. Jesus diz, a luz está convosco, se referindo a ele mesmo. Então Jesus adverte a andar enquanto você vê a luz está aqui com vocês. Aproveitem. Jesus diz, eu sou a luz do mundo, eu vim aqui para que vocês vejam a luz. Quem vê a luz, quem vê Deus, então é salvo das trevas, é livre das trevas. Então Jesus diz, quem crê na luz de Deus se torna filho da luz, ou seja, quem crê no Filho de Deus se torna filho de Deus. Em 1 João 1,7 diz que nós devemos andar na luz, como Jesus andava na luz, ou seja, ele revelava a Deus. E nós temos que andar nessa luz, revelando Deus às pessoas, através da pregação, do ensino da palavra de Deus, revelando Jesus, das manifestações sobrenaturais também de Jesus Cristo, salvando, curando, libertando, batizando com o Espírito Santo. Então estamos revelando Jesus às pessoas. Tópico 3, o Verbo como revelação do Pai. Subtópico 1, a encarnação do Verbo. João também apresenta o Verbo como o supremo meio de autorrevelação do Pai. O Verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória. João 1,14a. Esta afirmação marca o ponto culminante da revelação divina. O Verbo se tornou homem sem deixar de ser Deus. Filipenses 2,6-8. O termo grego eskinosen, habitou, significa literalmente armou sua tenda. Essa linguagem faz alusão ao tabernáculo, Êxodo 25, 8 e 9, onde a presença de Deus habitava no meio do povo de Israel. O corpo de Cristo é assim comparado a esse tabernáculo. Nele a glória de Deus se manifestou visível entre os homens. Colossenses 2,9. Ele revela a união hipostática das duas naturezas do Filho, divina e humana. Ele é o Emanuel, o Deus conosco. Mateus 1,23. A plena revelação do Pai. Hebreus 1,1. Então Jesus se tabernacularizou, ou seja, se tornou tenda, ou seja, morada de Deus na terra, né? Veja bem, quando nós ouvimos o Evangelho e cremos, nós recebemos o Espírito Santo. Olha aí, nós nos tornamos o quê? Tabernáculo de Deus na terra. Olha aí, morada de Deus na terra, templo do Espírito Santo. Então, quando Jesus nasce na terra e o Espírito Santo vem morar nele, olha aí, agora Deus tem um filho na terra, como homem, Deus morando dentro dele. É o único Filho de Deus na terra, com o Espírito Santo morando dentro dele. É Jesus Cristo. Você pode dizer, mas João Batista foi cheio do Espírito Santo. Veja bem, João Batista representa o Antigo Testamento, foi o último dos profetas. E ali o que? O Espírito Santo vinha e ia. Veja bem, existia uma manifestação. Cheio do Espírito Santo, depois vazio do Espírito Santo. Agora Jesus não. Jesus é templo, morada do Espírito Santo. Agora é Filho de Deus na terra. Então, quando Jesus está ensinando, está pregando, está curando, libertando, o que é isso? É Deus mesmo realizando a sua obra na terra. Agora, através de Jesus Cristo como homem. Se você conseguir compreender isso, a vida vai mudar. Olha bem, nós recebemos o Espírito Santo, vem morar em nós. Então, Deus mesmo mora em nós. Se Deus mesmo mora em nós, mora o quê? O Pai, o Filho e o Espírito Santo mora em nós. Então, as obras que Deus realizou através de Jesus Cristo
vão ser realizadas através de nós. Nós vamos ensinar, pregar, curar todos, do mesmo jeito que Jesus fazia. Então Jesus revelava o Pai, revelava Deus, por onde quer que ele andasse. Porque o Espírito Santo estava nele. Ele era o único Filho de Deus na Terra. Hoje Deus tem milhões de filhos na Terra. Para revelar o quê? A glória de Deus. Tudo, quem é que faz? Deus. Como é que nós vamos orar e alguém ser curado? Se houver o quê? A manifestação de Deus que está morando dentro de nós e Ele que vai curar. Se você entender isso, a vida vai mudar. Tópico 3 sobre tópico 2. A plenitude da graça e da verdade. João, testemunho ocular da encarnação do Verbo, declara ser a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João 1,14b. A palavra glória, doxa, no grego, remete ao conceito da Shekinah, ou seja, nós lemos aí Shekinah. A presença gloriosa de Deus entre o seu povo, Êxodo 40, 34, 35. Porém, enquanto a glória na antiga aliança se manifesta parcialmente, em Cristo ela se mostra plenamente. João 2, 11, 17, 1 a 5. A frase cheio de graça e de verdade revela o conteúdo dessa glória. Diferente da lei dada por Moisés, João 1, 17a, Cristo encarnou a própria graça salvadora e a verdade eterna. Ele não apenas ensina a verdade, ele é a verdade. João 14, 6. E não apenas oferece graça, ele é a plenitude da graça de Deus, uma provisão contínua que se manifestou salvadora a todos os homens, como está em Tito 2,11. Então veja, Jesus não apenas manifesta aí a glória de Deus, a verdade de Deus, a graça de Deus. Ele é a glória de Deus, ele é a verdade, ele é a graça de Deus. Olha, pela graça sois salvos. Que graça? Jesus Cristo. Nós não somos salvos através de Jesus Cristo. Veja a carta do apóstolo Paulo a Tito, capítulo 2, versículo 11. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos. Quem é a graça que se manifestou? Jesus Cristo. Ele veio trazer a salvação. Ele é a graça de Deus manifestada. Então ele não está mostrando alguma coisa. Ele é isso. Nós temos que ver em Jesus isso. E não através de Jesus. Mas está em Jesus. Nós não vemos a glória de Deus. Ali está a glória de Deus. Jesus é a glória de Deus. Então, quando você vê uma manifestação sobrenatural de Deus, Jesus ali realizando. Não é uma coisa que alguém fabricou, não é dependente de um homem fazer. Não, ali é a manifestação de Deus mesmo. Deus está presente. Por isso que temos que tomar mais cuidado, né? Tem tanto crítico aí das coisas de Deus, mas é Deus se manifestando, você está criticando o próprio Deus. Por isso que a blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão. Porque a pessoa está criticando o próprio Deus. Ele está combatendo o próprio Deus. Então Jesus não está oferecendo a nós uma coisa, que é oferecer a graça, oferecer a glória, vou oferecer aqui a verdade. Não, Ele é a glória, Ele é a graça, Ele é a verdade. Tudo que está escrito a respeito de Jesus. Então Ele é o cumprimento. Ele é a palavra, porque tudo se cumpre nele. Se não tivesse Jesus, não existiria a Bíblia, não existiria a palavra. Porque tudo foi escrito para revelar Jesus. E quando nós conhecemos Jesus, conhecemos o Pai, conhecemos Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Tópico 3 sobre o tópico 3, o revelador do Deus invisível. No último versículo do seu prólogo, João afirma: Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. João 1,18. Aqui o apóstolo enfatiza que Deus é invisível e inacessível. Êxodo 33, 20, 1 Timóteo 6, 16. No entanto, o Verbo o revelou de forma plena e perfeita. A expressão Deus unigênito, como está aí no grego, monoimes, theos, significa literalmente o Deus único gerado. Refere-se a Cristo, o Filho da mesma substância.
homousios, do Pai. Esta declaração reafirma a eternidade e a plena divindade do Filho. Cristo é a autorrevelação completa do Pai. Quem me vê a mim, vê o Pai. João 14, 9. Veja aí Lucas 10, 22. Tudo por meu Pai me foi entregue. E ninguém conhece quem é o Filho senão o Pai. Nem quem é o Pai senão o Filho. E aquele a quem o Filho o quiser revelar. Veja, está dentro da vontade de Jesus revelar o Pai. Ele revela quem ele quiser. A quem que ele revela o Pai? Aquele que o aceita como único Salvador e Senhor. Então Deus é Espírito. Ninguém nunca viu Deus. A Bíblia vai afirmar que Moisés quis, que Deus se mostrasse a ele, que ele queria ver Deus. E Deus disse bem claro, quem me vê morre. Então Deus disse, eu vou passar, você vai ver o quê? Pelas costas você vai ver o quê? A glória de Deus, a Shekinah, que a gente chama Shekinah, Glória de Deus. Vamos dizer assim que o manto glorioso de Deus, mas nunca viu Deus em pessoa. Então, monoiemes quer dizer filho unigênito, filho único de Deus. Sempre mono quer dizer único. Então, como Deus, Deus só teve um filho, Jesus Cristo. Agora, nós somos filhos de Deus por adoção, recebemos o Espírito Santo que mora em nós. Então, somos filhos de Deus. Mas não somos Deus. Só Jesus é filho como Deus. É Deus mesmo. Ao nos convertermos, nós não nos tornamos deuses. Agora, Jesus não. Jesus nasceu na terra como homem, sempre foi Deus e nunca deixará de ser Deus. Então, Jesus, como Deus, é o único gerado como Filho de Deus. Já nós, não. Nós nos tornamos filhos de Deus através de ouvir o Evangelho e crer. O Espírito Santo vem morar em nós. Então, o que nos identifica como filhos de Deus? O Espírito Santo morando em nós. Então, nós não somos deuses. Nós somos filhos de Deus porque Deus mora em nós. Veja bem. Agora, Jesus não. Jesus é Deus mesmo. Não é porque mora nele Deus, é porque ele é Deus mesmo. Conclusão. Jesus Cristo é o Deus unigênito que revela o Pai. Nele a glória, a graça e a verdade de Deus são plenamente manifestas. A encarnação do Verbo não é apenas uma doutrina essencial da fé cristã, mas também um chamado à adoração e proclamação daquele que é a imagem visível do Deus invisível. O Senhor Jesus é a perfeita revelação do Pai à humanidade. Que cada crente reconheça que conhecer a Cristo é conhecer o próprio Deus, e que proclamar essa verdade é tornar a glória do Pai conhecida no mundo. Então temos que reconhecer que Jesus Cristo é Deus verdadeiro. Como Deus, ele é único, unigênito, Filho de Deus. Nós somos filhos de Deus porque estamos em Cristo, porque o Espírito Santo habita em nós. Já Jesus Cristo é eterno com Deus, mesma substância com Deus. Antes de existir qualquer coisa, Jesus existe. Depois que acabar tudo que existe aí de criação aqui da terra, tudo, Jesus continua existindo. Então nós conhecemos Deus através de Jesus Cristo. Se não tivermos Jesus, não conhecemos nada a respeito de Deus. Deus se revela através de Jesus Cristo. Vamos orar agora. Se você, ouvindo a palavra de Deus, você crê que Jesus Cristo, Filho de Deus, nasceu na terra como homem, viveu aqui como homem, levou sobre ele os nossos pecados, doenças, enfermidades, maldições, o juízo de Deus que estava sobre nós, morreu em nosso lugar na cruz e ressuscitou, você é salvo agora. Abra o coração para Deus agora. Deixe a luz entrar nas trevas. Abra o coração para Deus, abra entendimento, abra a sua vida. Se entregue a Deus agora. E Jesus Cristo agora te salva. Você recebe agora o perdão. O Espírito Santo vem morar em você agora. Creia. Se você está doente ou está enfermo, acredite, Jesus está aqui para te curar. E Ele usa a nós. Nós vamos orar, mas quem é que está curando? Jesus Cristo. Ele manifesta o seu poder.
creia e receba o seu milagre, receba a sua cura agora. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, aqui estão essas vidas que estão se chegando a Ti agora, estão se arrependendo agora dos seus pecados, pedindo perdão, acreditando em Jesus Cristo como único Salvador e Senhor. Recebe o Senhor por filhos. Ah, graça foster, cleme de verstahare, graça mostechai. Oh, a graça de Deus está se manifestando a você agora. A salvação está aí na sua porta, na porta do seu coração. Abra agora e creia e receba a salvação, receba o perdão, receba o Espírito Santo agora. Você que está doente ou está enfermo, creia, receba agora a cura em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, toca neles agora. Solta, em nome de Jesus. Toca, Senhor, toca e cura totalmente. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Não se esqueça, dê aí um like, se inscreva no nosso canal. Vá lá agora, faça isso. Não se esqueça, nos ajuda a divulgar esse trabalho. E se você deseja receber os slides que nós usamos aqui e mais estudos escritos que nós temos aí, disponibilizamos gratuitamente para você, entre em contato conosco por esse WhatsApp. Se você deseja nos convidar para estar ministrando aí também, entre em contato conosco por esse WhatsApp. Aí DDD 99, telefone 991520454. Quando entrar em contato pelo WhatsApp, não se esqueça, coloque seu nome, coloque a cidade onde você mora e coloque aí revista CPAD, porque eu comento outra revista, preciso que você coloque aí CPAD para me saber, tá bom? Deus abençoe, a paz do Senhor, esperamos ter ajudado os irmãos. Pai do Senhor, glória a Deus.